porque depois de meia hora ele para. Vamos lá então, glória a Deus. Suas atitudes como um todo demonstravam que ele era submisso à palavra. Fala comigo, Jesus era submisso à palavra de Deus. E por que às vezes nós somos tão resistentes à palavra de Deus? Por que nós às vezes temos tanta dificuldade em nos submeter à palavra de Deus? Queridos, se somos cristãos, se amamos a Jesus, nós temos que ser submissos à palavra de Deus. Não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto, o que o meu coração diz, não. O mais importante é aquilo que Deus diz na sua palavra. Amém? Amém. É o que Deus diz na sua palavra. Eu não sou guiado por aquilo que eu vejo. Eu não sou guiado por aquilo que eu sinto. Eu não sou guiado pelas minhas carências do mundo moderno hoje. As pessoas são guiadas pela carência. Bateu a carência, vou fazer besteira. Bateu a vontade, vou aprontar. Irmão, isso é uma vida de alguém que ainda não é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Alguém que ainda não entendeu que quem governa a vida dele é o Espírito Santo, é Jesus que reina ali. O Rei soberano, o Rei eterno do nosso coração tem que ser Jesus de Nazaré. E como é que Jesus reina na nossa vida, irmão? Através da palavra de Deus. Amém? Você tem que parar com esse negócio de achismo. Eu acho isso. O fulano disse, mas eu? Irmão, acabou o achismo. Se você é cristão, a tua regra de fé e de conduta deve ser a palavra de Deus. Amém? O que Deus diz na sua palavra? Aquilo é o melhor de Deus para mim. Glória a Deus. Então nós vemos isso. Jesus era submisso à palavra. Isso fica claro em um versículo notável da palavra de Deus. Em Marcos 14:49, Jesus disse: para que se cumpram as Escrituras. Ou seja, tudo o que ele fazia era para o cumprimento das Escrituras. Tanto é que você, por exemplo, lê o Evangelho de Mateus, você vê que cada ação de Jesus, cada momento, milagre, maravilha, ação de Jesus, sempre tem uma referência com o Antigo Testamento, sim ou não? Porque Mateus foi escrito para os judeus. Então os judeus precisavam ver o Evangelho escrito para eles, de Mateus, que tudo aquilo que Jesus fazia e fez estava respaldado pela lei e pelos profetas. Amém? Fala comigo. Mateus foi escrito para quem? Para os judeus. Marcos foi escrito para quem? Romanos. Mateus é o Jesus Messias dos judeus. Marcos é o Jesus servo dos romanos. E os romanos exaltavam isso. O soldado, o servo de Roma. Então você vê que o versículo chave de Mateus é aquele que eu li domingo, pela manhã e à noite. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Anotem aí, Marcos 10:45. Marcos 10:45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o versículo chave do Evangelho de Marcos, escrito aos romanos, Jesus como servo. Marcos 10:45. Bom, Lucas foi escrito para quem? Para os gregos, porque exalta Jesus como filho do homem. Anotem aí, Jesus como filho do homem, como representante da humanidade. Lembre-se sempre que os gregos exaltavam o quê? A humanidade, o mito do super-homem, o ser homem, a capacidade da humanidade, a sabedoria do homem. Os gregos exaltavam o homem. E Lucas escreve o Evangelho de Lucas com o propósito de evangelizar os gregos macedônios. Ok? Império grego,
macedônios, principalmente os gregos e a cultura helênica. Escreve aí, cultura helênica, que é a cultura grega que se difundiu por todo o Império Romano e por todo o mundo ocidental. Cultura helênica. 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 Bom? Que é cultura grega. Tá, a cultura helênica é a difusão do pensamento grego através do Império Romano a todo o mundo ocidental. Vou repetir. Cultura helênica é a cultura dos gregos que se difundiu por todo o Império Romano, fazendo com que a cultura grega, cultura helênica, que é a mesma coisa, se difundisse em todo o mundo ocidental. Nós somos influenciados pela cultura grega, sim ou não? Sim, claro. Democracia, uma palavra grega. Democracia, governo do povo. Cracia, governo, demo, do povo. Teocracia, teos, Deus. Cracia, governo, governo de Deus. Fala. Não, é que quando os romanos dominaram a Grécia, que é uma civilização anterior a ele, né? Sim, eles não destruíram eles como nação, eles assimilaram os costumes deles. Tanto é que você vê historicamente os tutores dos filhos dos ricos romanos eram todos gregos. Então eles passaram adiante a cultura, eles assimilaram, eles não destruíram eles. Eles assimilaram. Então muito do que a gente tem hoje é justamente dos gregos que os romanos assimilaram para si e passaram adiante. Se apropriaram. Eles não eram tão assim evoluídos, né? Quanto os gregos. Então é uma cultura estudada até os dias de hoje. Por exemplo, se você for estudar história, sociologia, antropologia, filosofia nem se fala. Os clássicos são quem? Os gregos. A política hoje nossa atual é influenciada pelos gregos. A república, por exemplo, é uma ideia de Platão, um filósofo grego. A democracia é uma ideia dos gregos a partir de Atenas. Toda aquela habilidade, toda aquela artimanha militar é influência dos espartanos da Grécia. A eterna guerra, né, entre Atenas, a cidade da sabedoria, e Esparta, a cidade da guerra. Então sempre houve esse choque dessas grandes metrópoles que guerreavam entre si, a sabedoria de um lado e a guerra, a servidão, a tirania do outro. Então é muito interessante isso. A Grécia influencia, ela é estudada até hoje nas academias militares, no caso dos espartanos, os romanos também, obviamente. Toda essa influência do mundo ocidental, ela vem do Império Grego principalmente, tanto é que hoje a gente conhece muito mais pensadores e filósofos gregos, dramaturgos e tal, pensadores, do que pensadores, dramaturgos e poetas, escritores romanos. Na história tem muito menos, porque os gregos foram muito maiores em termos de cultura. Era, como a Sofia falou, uma sociedade muito mais avançada, era uma sociedade fora do seu tempo. Tanto é que a cultura helênica, a cultura grega, ela transpôs os séculos e invadiu até os séculos atuais. Eles já se organizavam em cidades bem antes de inventar as cidades. Sim, exatamente. Uma coisa extraordinária. Quando você estuda a cultura grega, por exemplo, você lê A República de Platão, você lê uma obra chamada A Política de Aristóteles, você fica de cara. Como é que o cara, naquele tempo, há 2.400 ou 2.500 anos atrás, teve a ideia de política que perpetua até hoje? Os políticos nossos estudam esses caras, que são os pilares, são os fundamentos da política, da ética, da moral, da sociedade. Tudo isso baseado no pensamento helênico ou pensamento grego. Amém? Todo mundo está entendendo? Beleza? Vamos progredir? Vamos lá. Podemos apresentar várias outras. Eu estou aqui, né? Podemos apresentar várias outras provas. Jesus aceitava os ensinos do Antigo Testamento, bem como a sua aplicação.
a história nele relatada e também as doutrinas ali contidas. Acreditava em tudo o que ali está escrito. Referiu-se à história de Jonas e o peixe, em Mateus 12:40, a criação de Adão e Eva pelas mãos de Deus, ou seja, validou o Gênesis de Moisés, né? Escrito por Moisés. A arca de Noé, Jesus também menciona, nos evangelhos ali nós vemos os relatos da arca de Noé, dos tempos de Noé em Mateus 24, quando ele fala sobre escatologia. A mulher de Ló em Lucas 17:32, quer dizer, vários episódios, várias histórias do Antigo Testamento, Jesus validou, autenticou. Ele guia, ele autentica, ele menciona novamente esses episódios que os judeus da sua época conheciam. Amém? Isso prova que Jesus cria na lei e nos profetas, o que para nós hoje é o Antigo Testamento. Fala comigo, a lei e os profetas. É o que hoje nós conhecemos como Antigo Testamento. Quantos livros são no Antigo Testamento? 39. No Novo? 27. Exatamente. Fala, querido. Pastor, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre, eu sei um pouco sobre isso, que as leis foram baseadas em cima da palavra de Deus, né, da Bíblia. Assim, o poder judiciário. Sim. As leis civis, as leis criminais. A maioria da ética do mundo ocidental e as leis são baseadas nas leis mosaicas e nas leis romanas e gregas. A maioria do código que a gente tem hoje, civil, penal, está aqui, né? Advogado pode dizer melhor do que eu sobre isso. Tudo isso, uma boa base, uma boa fundamentação, veio da lei mosaica, que era a lei judaica, né? Israel, hebraica, vamos dizer assim, lei romana e lei grega. Sim ou não? Tanto é que os alunos de direito estudam até hoje o Império Romano, as leis romanas, como surgiram, né? Todas essas leis, como surgiram as leis mosaicas, como elas influenciaram o mundo ocidental. Tudo isso tem influência da Bíblia e tem influência dessas culturas que eu falei, helênica, grega, né? E romana, principalmente. Esses são os pilares do mundo ocidental, tá? O mundo oriental já é outra história, é baseado numa outra cosmovisão, numa visão de mundo diferente. Não é a visão ocidental. A visão ocidental é baseada numa cosmovisão judaica cristã. Fala comigo, judaica cristã. A cosmovisão, ou seja, a visão de mundo do mundo ocidental é judaica cristã. Já do mundo oriental tem outras influências. Hinduísmo, budismo, shintoísmo, e assim vai. Fala. No tribunal, assim, eles põem a mão sobre a Bíblia, né? Exatamente. É outro exemplo. Fala em juramento, diante da Bíblia. Isso mostra a influência judaica cristã até nas leis, tá? Mas está mudando bastante, porque estão começando a tirar esses elementos cristãos em nome do Estado laico. Isso é uma referência, mas às vezes o próprio juiz tem uma religião satanista. Sim, exatamente. Mas até hoje é feito. Esse daí, eu não sei se no Brasil ainda é feito isso. Não, né? Nos Estados Unidos é. No Brasil acho que não tem, né? Isso. No Brasil já é imagem, né? E o que tinha de crucifixo. Crucifixo, as coisas estão sendo tiradas. Eles mandavam tirar, mas não foi tirado em todos os lugares. Está sendo tirado isso, infelizmente. Tá bom? Em nome desse Estado laico, apolítico, religioso, sem religião, eles estão tirando esses símbolos religiosos. O ensino religioso nas escolas também em risco. Também agora está, não é só cristão, né? Agora tem que ser polivalente, tem que ensinar todas as religiões, inclusive macumbaria, hinduísmo, budismo, todas elas, islamismo, e assim vai. Até então a predominância do ensino religioso era o quê? Cristão, né? Vamos lá então. Em todos os evangelhos e em muitas outras passagens, Jesus sempre nos é apresentado como um indivíduo que
cria de maneira plena e coerente, no Antigo Testamento. Hoje em dia, até mesmo os estudiosos mais incrédulos admitem que Cristo realmente cria no Antigo Testamento. Eles que não têm fé em Jesus, ou seja, a maioria dos liberais hoje em dia, lembrando que existem duas correntes, os conservadores e os liberais. Fala comigo, conservadores e liberais. Qual é o grupo que nós fazemos parte, gente? Conservadores. Olha Deus. Tá? Hoje em dia, tá, é aquilo que nós falamos. Todavia, para os cristãos, basta o testemunho do mestre. Fala comigo, basta o testemunho do mestre. Então, o que o autor desse nosso material está nos ensinando? Que o que vale para nós cristãos é Jesus validando, autenticando, legitimando o Antigo Testamento. Jesus cria no Antigo Testamento, gente? Sim ou não? Sim. É claro que sim. Senão ele não faria tantas menções ao longo dos seus discursos, dos seus sermãos, dos seus ensinamentos acerca do Antigo Testamento. Nós vimos aqui várias referências que ele dá ao Antigo Testamento. Leia o Evangelho de Mateus, gente. Você vai ver dezenas de referências do Antigo Testamento. É claro que os outros evangelhos também têm, mas nenhum se compara ao Evangelho de Mateus. Todo o Evangelho de Mateus, tá? Do capítulo 1 até o capítulo 28 é o maior dos evangelhos, sim ou não? Em termos de capítulo é o maior, tem 28, e é o evangelho que mais faz referência ao Antigo Testamento. Por que faz mais referência ao Antigo Testamento? Porque foi escrito para os judeus. Jesus como o Messias prometido a Israel. Fala comigo, Mateus, escrito aos judeus, revela Jesus como o Messias ungido de Deus a Israel. Amém? É interessante, a palavra Messias ou Mexia em hebraico significa o ungido. E Cristo em grego também significa o ungido. Amém? Amém. Olha que tremendo. Messias, Mexia, por isso que existe até nome de Jesus falando Mexia, Ramachia. Messias se referindo a Jesus, o ungido de Deus. E Cristo significa também em grego o ungido. Amém? E o que significa Jesus? Alguém sabe? Jesus. Yeshua. Em hebraico ele foi evoluindo até chegar à palavra Jesus. Yeshua, Joshua, que é Josué para nós. Yeshua, Joshua, que é Josué para nós. Jesus são derivações de uma palavra só, tem o mesmo significado. O Senhor é a. Começa com essa. Salvação. Exatamente. Tá bom? Jesus significa o Senhor, Yeshua, né? Depois vem Joshua, Josué. Você pode ver, vai lá no dicionário bíblico, pesquisa o que significa o nome Josué. O Senhor é a salvação. Entendeu? Amém? Todo mundo está entendendo? Vamos lá, o segundo critério do porquê os cristãos creem no Antigo Testamento. A segunda resposta que nós temos que dar para as pessoas. Se alguém chegar para você, por que você acredita no Antigo Testamento? Primeiro, porque Jesus cria no Antigo Testamento, eu sou um seguidor de Jesus. Se Jesus acreditava, ele cria, eu também creio, porque sou um seguidor
Segunda resposta, porque havia a aprovação dos apóstolos. Fala comigo. A aprovação dos apóstolos. Ou seja, além de Jesus, os apóstolos, ou seja, os primeiros discípulos, a cúpula apostólica, os primeiros líderes cristãos, os pais da igreja, validaram, autenticaram e legitimaram o Antigo Testamento. Amém? Podemos encontrar mais uma confirmação através da atitude dos apóstolos, que foram instruídos por Cristo. Um exemplo magnífico está na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Essa foi a última carta do apóstolo e contém muitas advertências sérias. Sim ou não, gente? São as últimas palavras do apóstolo Paulo. Paulo incumbiu Timóteo de realizar uma tarefa solene. O quê? Prega a palavra. Coloca a mão no seu coração e fala comigo. Prega a palavra. Prega a palavra. Prega a palavra. Prega a palavra. Querido, prega a palavra. Achei lindo aquilo que eu ministrei domingo, né? Paulo dizendo, olha, eu estou em algemas. Estava preso em Roma, com a sua morte decretada já, provavelmente pelo imperador Nero, aproximadamente no ano 67, 68 depois de Cristo. Preso, algemado, mas Paulo fala, mas a palavra de Deus não está algemada, não está presa. Em outras versões diz presa. Vocês estão entendendo, gente? Prega a palavra, 2 Timóteo 4:2. Para frisar nessa ordem, ele relembra a Timóteo que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Será que é apenas uma parte da Bíblia que é inspirada por Deus, gente? Sim ou não? É o quê? Fala comigo. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha que termina esses verbos: ensinar, repreender, corrigir e educar. Não é à toa, querido, que a maioria das escolas no mundo hoje são escolas estabelecidas por missionários cristãos. Sim ou não? Por exemplo, as maiores universidades do mundo, Universidade de Yale, Universidade de Harvard, tudo formada por cristãos. Mackenzie, aqui no Brasil, presbiterianos cristãos. Olha as universidades católicas, as PUCs, Pontífica Universidade Católica, no mundo todo, gente. No mundo todo. Nós fomos no Chile esse ano, fui de novo, passei lá das duas maiores universidades chilenas. Uma se chama Universidade Católica e a outra Universidade do Chile, fundada por missionários cristãos, católicos, protestantes. Universidade de Cambridge, as maiores universidades do mundo, os maiores centros acadêmicos do mundo, geralmente foram iniciados, patrocinados e estabelecidos por cristãos. Você vai até em lugares remotos, chega lá, tem uma escola, geralmente foi iniciada por missionários, por freiras, por padres, ao redor do mundo inteiro. Nos lugares mais remotos, a palavra de Deus é apta para ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça. Amém? Na justiça de Deus, que em inglês chama righteousness. É interessante que em inglês existem duas palavras para justiça. Existe a palavra righteousness e tem a palavra justice. Tá certo, né? Se não me engano. Tá. Rightness, tá? Rightness, justiça, como um atributo, né? Atributo divino. Ou
justiça de Deus, tá bom? E justice como uma justiça humana, ou dos homens, né? É interessante que no inglês tem essa diferenciação. Quando se refere ao caráter de Deus, à justiça de Deus, a um atributo divino, é usada a palavra righteousness. Quando é usado como um fator social, a justiça humana, um fator sociológico, né, algo ético, moral da sociedade, dos humanos, é usado provavelmente, a maioria das vezes é usada a palavra justice, ok? Só que para nós, português, tem essa distinção? Sim ou não? Não tem, tá aqui. Então você vê que em algumas horas a linguagem acaba limitando, né, o entendimento mais, vamos dizer assim, mais profundo da palavra. Claro que em alguns trechos da Bíblia os autores especificam justiça de Deus, justiça dos homens, só que às vezes não. Então você tem que olhar o contexto para saber se refere à justiça dos homens, justiça própria, por exemplo, do homem, ou se refere a uma faceta do caráter de Deus, a um atributo divino do coração de Deus. Amém? Fala, o que quer falar? Não, Bem alto, tá? Porque está sendo filmado. Rightness, ele vem no sentido de retidão. Exatamente. Por isso que É a mesma palavra né? Você chamada fala retidão. retidão. Exatamente. E o Muito ser bem. reto só pode existir diante de Deus, porque ele é um Isso. parâmetro. E de acordo com a justiça de Deus. Exatamente. Porque right é correto. Ness, retidão. Muito bem colocado. Tá? Na multiforme sabedoria de Deus. Glória a Deus. Obrigado, tá, querido, por essa creche. Muito bem colocado. Vamos lá então? Estamos encerrando já, mais 3 minutos. Alguns têm questionado o significado desse versículo, né? Ali de Timóteo, ali, 3,16. Mas não há justificativa para tanto. A palavra inspirada não significa soprada, mas literalmente soprada por Deus. Ou seja, declarada pelo Senhor. Isso cancela qualquer dúvida com relação ao propósito das Escrituras. O apóstolo fazia uma alusão ao Antigo Testamento como um todo, a respeito do qual Timóteo fora instruído por sua mãe, uma senhora judia. É interessante que Paulo menciona isso, né? Que ele foi instruído pela sua mãe e pela sua avó, Eunice e Lloyd. Exatamente, ele menciona o nome dessas duas grandes personagens que passaram todo o conhecimento das Escrituras, o conhecimento bíblico para o seu filho natural, filho na fé, e netinho, né, que é a avó, Timóteo. Interessante que provavelmente Paulo encontrou Timóteo dentro de um sinédrio, né, dentro de uma casa ali judaica. Sinédrio não, desculpa, dentro de uma sinagoga, porque Paulo sempre quando ele chegava numa cidade, onde é que ele ia evangelizar primeiro? Nas sinagogas. E aí ali ele já descobria já uns talentos que já começavam a seguir ele e se tornavam discípulos. Se todos rejeitassem ele ia para o meio da rua e evangelizava os outros da rua, ele não estava nem vendo. Mas geralmente Paulo, quando chegava num lugar, ele começava a partir da sinagoga. Sinagoga é o auditório onde os judeus cultuavam o Senhor, já que nos lugares dispersos eles estavam longe do templo do Senhor, que depois foi destruído no ano 70 pelo general Tito de Roma. Vocês sabem disso, tá bom? E dali começou a diáspora judaica, os judeus sendo espalhados por todo o globo terrestre. Beleza? Vamos lá, o apóstolo fazia alusão, já. Só mais um parágrafo. A segunda epístola de Pedro é igualmente clara, prevendo sua morte iminente, né? 2 Pedro 2 Pedro capítulo 1, versículo 14. Ele ansiava por deixar um legado valioso. Valioso a quem? A seus discípulos diretos e às igrejas que estavam sob o seu cuidado, para manter seus amigos firmes na fé. O apóstolo lhes recomendava
A revelação profética